Capítulo 1 do livro Aventuras no Profético. Parte 1. Aventuras de hoje no Profético. Os dons proféticos são uma parte necessária do equipamento suprido por Deus para que possamos participar trazendo o seu reino à terra. Inevitavelmente, nosso papel em ajudar no estabelecimento do reino envolve guerra espiritual. Porque sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19, Nova Versão Internacional. Armados com os dons proféticos de Deus, estaremos equipados para a guerra espiritual vitoriosa debaixo da direção do Espírito Santo. Contudo, antes de começarmos a empunhar nossas espadas proféticas, precisamos nos enraizar nas verdades de Deus que são a base da nossa vida no Espírito. Com uma ardente paixão de verdadeiros mensageiros do Evangelho para comunicar as bases da verdade que traz vida, os autores dos capítulos seguintes irão tanto rever o que você já conhece, como expandir seus horizontes. Cada um de nós, até mesmo aqueles que não se sentem particularmente aventureiros, precisa saber como segurar uma variedade de dons da casa do tesouro de Deus. Os capítulos que você está prestes a ler te conduzirão ao longo do corredor e te darão uma chance de dar uma espiada por trás de algumas portas e assim te encorajar na busca pessoal por sucesso espiritual neste grande empreendimento. Subtítulo: O Poder do Profético, por James W. Gould. Eu era um dos preletores em uma conferência de sinais e maravilhas em Bangkok, Tailândia. As reuniões diurnas eram em uma igreja anglicana e as reuniões de reavivamento noturnas eram em uma grande associação cristã de moços. Com a ajuda de um intérprete, estava no meio da minha apresentação em um dos primeiros encontros quando minha atenção foi atraída. Era como um campo magnético para uma mulher especial em um canto. Continuei tentando pregar, mas não podia me livrar do sentimento importuno de que precisava parar no meio da minha pregação e dar atenção a ela. Através de experiências anteriores, aprendi a ceder à liderança do Espírito Santo quando isso acontecesse. Me peguei pensando, estou a alguns milhares de milhas de casa. Então que diferença isso fará? Decidi me arriscar a parecer tolo. Então desci do pódio, caminhei em direção a ela, segurei-a pela mão e a fiz ficar de pé. Comecei a profetizar sobre ela, pronunciando a unção de Madre Teresa sobre ela e declarando que ela iria ser usada para ir aos montões de lixo de vida encontrar tesouros para Jesus. Que ela resgataria meninas que tinham sido vendidas por seus pais por dinheiro no comércio sexual. Que as libertaria das trevas e estaria envolvida em ajudar a desmontar operações de escravidão sexual na Tailândia. Naquele tempo realmente não sabia muito acerca da magnitude dos negócios de escravidão sexual na Tailândia. Estava profetizando tão rápido que parecia que meu intérprete estava tanto usando o dom de tradução quanto de interpretação. Enquanto ele traduzia, pessoas por todo o ambiente começaram a chorar e a sorrir ao mesmo tempo. Não tinha a mínima ideia do que de fato estava acontecendo, mas estava claro que algo bom estava ocorrendo. A confirmação da palavra foi quase imediata. No dia seguinte, Wesley Campbell, que era um dos oradores, e eu, de fato, fomos visitar uma casa de resgate que essa senhora tinha começado. A polícia trazia jovens que tinham sido criadas em ambiente de escravidão sexual. E como resultado de viverem na casa de resgate, as meninas estavam sendo salvas, cheias do Espírito Santo, curadas e libertas. Elas eram os tesouros acerca do qual profetizei. Entrevistamos algumas dessas lindas meninas que foram destruídas, por quem sabe quantos homens. Através dos tradutores lhe perguntamos: o que vocês querem fazer quando crescer? Cada uma delas respondeu da mesma maneira: eu quero ter uma casa que resgate meninas do negócio de escravidão sexual. Uma coisa que profetizei sobre a fundadora era que ela teria uma linhagem inteira de casas que eram como orfanatos. Que confirmação! Nem é preciso dizer que a profecia inteira trouxe muita edificação, alegria, coragem e confirmação para aquela querida mulher.
mostrando-lhe que Deus queria que ela continuasse fazendo o que estava fazendo. Aos olhos de Jesus, ela estava dando testemunho tão grande acerca dele, que ele decidiu dar um testemunho acerca dela. Então ele usou o poder do profético para fazer isso. Subtítulo: Segundo dia. No dia seguinte, a atmosfera inteira do lugar estava carregada de expectativa. Essas pessoas assistiram a outra profecia e agora pensavam que eu poderia chamar qualquer um pelo nome, data de nascimento e número da previdência social. Não queria desapontá-las, porém, precisava de toda a ajuda que Deus pudesse me dar, pois tinha muito para continuar. Na verdade, somente uma coisa circulava na minha mente. Finalmente falei. Tem um menino de 16 anos, filho de alguém aqui, que está envolvido com drogas. Ele vai se render ao Senhor esta noite. Nada aconteceu. Todos estavam olhando para mim, mas ninguém estava respondendo. Tenho certeza de que estavam se perguntando por que essa não funcionou como da noite anterior. Esperei um minuto e então decidi que seria mais seguro voltar à pregação. Assim foi o que fiz. O problema é que não consegui ir muito mais adiante antes que esta mesma palavra começasse a circular dentro de mim novamente. Menino de 16 anos, envolvido com drogas, filho de alguém aqui e etc. Então parei de pregar novamente e, com a ajuda do meu intérprete, liberei a palavra mais uma vez. Ninguém respondeu, nem sequer uma mãe. Comecei a orar em língua silenciosamente enquanto voltei à pregação rapidamente. Começaram a achar que o que acontecera antes perturbara as expectativas do grupo, e agora as pessoas estavam esperando que eu fosse capaz de tirar coelho de qualquer chapéu. Então aquela palavra começou a circular dentro de mim novamente. Isso me convenceu de que esta deveria ser mesmo uma palavra vinda de Deus, porque é assim que funciona. Lancei pela terceira vez. Mais uma vez terminei parecendo um tolo. Por dentro estava pensando: esta é uma palavra verdadeira. Alguém poderia, por favor, parar de negar a verdade e confessar? Tudo o que pude fazer foi completar a minha mensagem. Cantamos mais alguns cânticos de adoração e terminaram o encontro da noite. Após o encerramento da reunião, deveria deixar o auditório e voltar para o meu hotel para dormir, pois tinha que ensinar outra vez no dia seguinte. Contudo, por alguma razão não podia sair. Aquela mesma palavra ainda estava circulando e circulando em minha mente cansada. Finalmente, quase todos saíram. Um jovem zelador veio ao auditório guardar as cadeiras. Comecei a conversar com ele, pois falava inglês. Resultou que ele tinha 16 anos e usava drogas. Estava apostando. Ele tinha de fato rededicado sua vida a Jesus naquela noite. Ele estava lá, aguardando no fundo do auditório e ouvindo o encontro. E percebeu que aquela palavra era para ele. Apenas não quis dizer isso em público. Jesus é um grande pescador. Não importa se o pregador não saiba o que está fazendo. Exatamente no dia anterior, eu parecia o Superman, e agora parecia Clark Kent. Porém, isso não importava porque o puro poder da palavra profética testificou novamente do poder de Jesus. Minha reputação não tinha nada a ver com isso. Quando você se arrisca e profetiza, você ganha e perde sua reputação centenas de vezes mais. A coisa mais importante é que no processo o testemunho de Jesus seja liberado e Deus seja adorado. Subtítulo: O propósito do poder profético. Podemos encontrar isso declarado nas Escrituras de muitas maneiras, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Cito esta linha frequentemente e também as linhas que vêm antes daquele capítulo do livro de Apocalipse. Anteriormente, no texto, nós encontramos diante do trono de Deus no céu, adorando com hostes celestiais. Então, os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e disseram: Amém, Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus todos os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra voz, algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão,
como o som de fortes ondas do mar, como o som de ventos e trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemo-nos, e a Ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho, mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreve isso. Felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Apocalipse 19, do 4 ao 9. Em uma atmosfera da mais alta adoração, ouvimos que a noiva, a igreja, se aprontou para seu casamento com o Cordeiro, Jesus. Ela abraçou o dom gratuito de justiça através do sangue do Cordeiro e avançou sua preparação através dos seus atos justos, andando na realidade da justiça que ele ganhou para ela. Prosseguindo, lemos acerca do testemunho de Jesus, sendo o espírito da profecia. Porém, antes disso, descobrimos também que o propósito puro do profético é para ajudar a igreja a se aprontar. Jesus está voltando para uma noiva de jugo igual, que se vestiu de linho fino, resplandecente e puro, que são seus atos de justiça. Ela precisa tanto do dom, algo que ela não ganhou, como dos atos, algo que ela escolhe fazer. Isto não é salvação pelas obras. Pelo contrário, é obra relacionada com fé e fé sendo demonstrada pelos atos de justiça. A noiva, a igreja, será convidada para a ceia do casamento do Cordeiro, porque ela se aprontou. Em essência, o propósito do profético é trazer a noiva à intimidade com Deus. Agora o apóstolo João, que estava escrevendo todas essas revelações, diz que a esta altura foi tomado por um espírito de adoração. Caiu aos pés do anjo que estava falando com ele e lhe foi dito: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Você vê como essa linha aparece no contexto da noiva se aprontando tanto em dons como em atos, fé e obras? A adoração dirigida ao próprio Deus e não ao seu mensageiro é tanto o contexto como a resposta. Subtítulo: Jesus será glorificado. A adoração cria a cultura sobrenatural na qual a voz do Senhor pode ser ouvida. A adoração e intimidade com Deus tem muitíssimo a ver com a liberação do profético. Na verdade, você sempre poderá dizer se o profético verdadeiro está fluindo, pois ele resulta em pessoas dando testemunho acerca de quem é Jesus. Outra maneira de se aproximar da ideia de que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia é dizer que Jesus, em essência, estende sua mão, exatamente como um de nós pode fazer, quando ele quer dar um testemunho. Ele levanta sua mão através de nós, através do exercício do dom da profecia. Ele vive dentro de nós, os salvos. Somos novas criaturas nele. Jesus Cristo está em você, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Após obter nossa atenção, ele testifica através dos nossos corações, que transbordam com seu testemunho para que o expressemos. Em resumo, o propósito do profético é liberar um testemunho que glorifique a Jesus. Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, testifica acerca de si mesmo, através do espírito da profecia, em um dos seus servos. Por meio desse testemunho, ele é glorificado. A pessoa que expressa esse testemunho declara quão verdadeiro, relevante e bom ele é. O dom da profecia declara quão bom é Deus. Seja a voz profética expressa através de declarações públicas, como fiz na Tailândia, ou em encontros privados, através de sonhos, visões, encontros angelicais e sensações rápidas. Tudo resulta na mesma coisa: testificação de Jesus por e através de seus servos.
As pessoas frequentemente explicam o fluir profético com a palavra borbulhando por dentro, o que se enquadra muito bem. Uma vez que sua palavra flui daquele rio de água viva que todos temos dentro de nós, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7:38. Subtítulo: Conheça-o e o faça conhecido. Quando pessoas que não estão familiarizadas com o movimento profético ouvem a palavra profecia, talvez possam pensar que isso se aplique somente a predizer o futuro. Isso está muito longe do enfoque único da profecia, embora possa estar incluído como parte do pacote revelador. O propósito mais poderoso e puro da profecia é contar acerca de um homem. É ter uma revelação pessoal de Jesus Cristo e carregar um testemunho acerca dele. É magnificar o Filho de Deus e deixar outras coisas se encaixarem ao longo do caminho, tais como previsão do futuro e impartição de poder. Vê, quando você está em uma atmosfera de adoração, pode ver coisas que não podem ser vistas fora dessa dimensão. Você ouve coisas que poderia não ouvir debaixo de circunstâncias normais. Sente coisas que talvez tipicamente ignore. Você olha a vida com lentes diferentes. Você está em uma dimensão sobrenatural. A profecia responde à pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? É o que Jesus perguntou a Pedro em Cesareia de Filipe. Veja Mateus 16:13. Por elas mesmas as pessoas têm várias opiniões sobre esta pergunta. Os discípulos relataram algumas delas. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mateus 16:14. Provavelmente eles responderam assim porque conheceram pessoas que tinham visto em Jesus alguns dos atributos de João Batista, Elias e Jeremias, tais como clamando no deserto, operando milagres ou chorando e profetizando o julgamento. Contudo, quando Jesus perguntou: "E vós, quem dizes que eu sou?", era a hora da resposta profética de Pedro. Veja Mateus 16:15. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, do 16 ao 17. Claramente, Pedro não poderia saber isso por si mesmo. Sua carne e sangue não poderiam entender isso. Para ajudá-lo a responder à pergunta, o Pai enviou seu Espírito a ele como uma folha de resposta. O coração de Pedro se aqueceu. Ele falou com a revelação que tinha acabado de receber do céu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele mesmo não compreendia totalmente a declaração, mas tão logo a fez. A resposta de Jesus foi: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E foi um momento pessoal, quase um momento privado. As palavras proféticas são assim. Deus chega e entrega uma folha de resposta à pessoa. Do Espírito Santo ao Espírito humano. Ele mostra a uma pessoa o que ela precisa saber e ainda ajuda a expressá-lo em palavras. Mais adiante no Novo Testamento, Paulo escreveu: Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Boas novas. Simão Pedro não seria a única pessoa que poderia receber a revelação de que Jesus é o Cristo. A primeira pessoa da Trindade que nos é permitido conhecer é o Espírito Santo, para que cada um de nós possa receber a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. A obra do Espírito Santo é fazer Jesus real para que possamos responder Ele pessoalmente. Em outras palavras, é preciso Deus para se conhecer Deus. Subtítulo: Penetrando as defesas. Deus quer usar os meios proféticos para fazer Jesus real nas vidas de homens e mulheres. Um dos melhores exemplos disso aconteceu quando os discípulos começaram a se reunir ao redor de Jesus. André e seu irmão Simão Pedro o encontraram primeiro. No dia seguinte, Felipe, que veio da mesma cidade, Betsaida, o encontrou.
Ávido para compartilhar as novas, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: Vem e vê. Quando Jesus viu Natanael, aproximou-se. Disse a seu respeito: Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: De onde você me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Então acrescentou: na verdade te digo, que vereis os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 1 João 45 ao 51. Enquanto os 3 primeiros homens foram convencidos instantaneamente, este Jesus poderia ser o Messias esperado há tanto tempo. Natanael estava cético, até as palavras de Jesus penetrarem em suas defesas. Natanael deve ter se decepcionado em sua vida anteriormente, pois estava na defensiva. Se ele tivesse morado no Tennessee, onde eu moro, sua reação do século 21 talvez fosse: Vamos, cara, me deixem. Vocês estão tentando me dizer que este simples rabi é o mesmo Messias acerca de quem Moisés e os profetas falaram? Todo o tipo de pessoa diz ser o Messias. De qualquer jeito pode vir alguma coisa boa do Tennessee? Jesus deixou de lado seu ceticismo, dizendo essencialmente: Ei você, gosto do seu coração. Não é nem um pouco falso. A propósito, te vi quando estavas debaixo da figueira. Isso assustou Natanael. Sua reação foi: De onde me conheces? Como conseguiu meu endereço? Essa é exatamente a reação que o profético deve produzir. O olhar intenso de Jesus penetrou o coração de Natanael. Embora Natanael estivesse inclinado a rejeitá-lo, Jesus apreciou o fato de que ele não era falso. Natanael não era uma farsa religiosa. Ele disse o que pensava e não brincou. Disse a verdade como a viu. Embora a primeira reação de Natanael fosse de descrença, Jesus penetrou suas defesas com umas simples palavras de conhecimento sobre ele estar sentado debaixo da figueira. Jesus, o perfeito profeta, fez a mesma coisa com a mulher que encontrou no poço de Samaria. Veja João 4, do 1 ao 26. Ela, na verdade, não queria conversar com ele e tinha muitos motivos. Contudo, Jesus derrubou sua resistência gradualmente. Seus comentários sobre a água viva não faziam muito sentido para ela. E ela poderia simplesmente ter pegado seu jarro de água e saído de cena. Então Jesus lhe arma um laço para uma palavra de conhecimento. E disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já teve 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. João 4,16. Como assim? De repente ela estava disposta a ouvir qualquer coisa que ele tivesse a dizer. E foi chamar o resto do povo da cidade para ouvi-lo também. Muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Os samaritanos rogaram-lhe que permanecessem com ele, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. João 4, do 39 ao 41. A revelação profética verdadeira derrubou as defesas e tornou possível a mulher e o povo da cidade responder à mensagem de Jesus. Reconheço não apenas como um profeta, mas também como um Messias. Dons de revelação são como mísseis antitanque, vindo para despedaçar os esquemas do inimigo e expor as trevas, trazendo liberdade aos cativos.